Fala, moçada, beleza? Eu quero conversar com você, minha amiga, meu amigo, a respeito do chamado projeto anticrime, votado nas duas casas do Congresso Nacional e encaminhado para a sanção da Presidência da República. Mas, apesar de o projeto anticrime trazer uma pluralidade de matérias de natureza material e processual, eu quero chamar a sua atenção para o Instituto do Juiz de Garantias. E ao final dessa nossa conversa, eu vou esclarecer o porquê de falar do Juiz de Garantias agora como esse tema inaugural de discussão do projeto anticrime. Vamos lá? Joga na tela aí, Batatinha. Beleza? Olha lá. Projeto anticrime e Juiz de Garantias. O projeto anticrime foi aprovado por acordo, onde os senadores não fizeram qualquer alteração no texto aprovado pela Câmara dos Deputados. O projeto, aprovado no último dia 11 de dezembro, reúne propostas do ministro da Justiça, Sérgio Moro, e do grupo de juristas coordenado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes. E a partir do artigo 3º-A, ou seja, fazendo incidir ou criando no ordenamento jurídico o artigo 3º-A no Código de Processo Penal, o legislador cria o Instituto do Juiz de Garantias. Nós vamos conversar a respeito da sua origem e também da atual quadra, realidade do nosso sistema de apuração de responsabilidade penal. Vamos falar do sistema acusatório, vamos falar do sistema inquisitório, vamos falar do sistema misto francês, tá bom? Joga na tela aí, Batatinha. Beleza, garoto? Bom, o sistema de apuração de responsabilidade penal brasileiro, de acordo com as garantias processuais que estão previstas no artigo 5º da Constituição Federal, se aproxima do chamado sistema acusatório. O sistema acusatório é composto de determinadas características, como, por exemplo, a publicidade, a oralidade, a garantia do contraditório, a garantia da ampla defesa, a separação entre o órgão acusador e o órgão julgador. Num processo acusatório puro, o juiz se coloca numa posição de receptor de elementos de prova produzidas pelas partes. Assim, não cabe, num sistema acusatório puro, que o juiz busque descobrir a verdade, cabendo sim às partes levar ao juiz a verdade. Mas, professor, e se, após o encerramento dessa instrução do processo, da oportunidade de se levar elementos probatórios para o convencimento da autoridade judiciária do capa preta, ainda houver dúvidas? Neste caso, no sistema acusatório puro, o juiz deve aplicar o princípio do favor rei, ou seja, a interpretação da dúvida em favor do acusado. Não é o que acontece, no entanto, no sistema brasileiro. Embora o sistema brasileiro reúna características do sistema acusatório, ele na realidade não é um sistema acusatório puro. Primeiro, porque o juiz pode determinar, ainda que de ofício, ou seja, sem necessidade de provocação das partes, a realização de diligências probatórias com vistas a afastar qualquer tipo de omissão ou dúvidas quanto à percepção do fato que lhe é apresentado. Ou seja, o juiz atua como se parte fosse, o que faz com que o nosso sistema brasileiro de apuração da responsabilidade penal, possa ser conhecido como um sistema misto ou um sistema acusatório de viés inquisitório, para usar uma nomenclatura da economia. E é justamente nesse contexto, nessa discussão, com a intenção de fazer com que as partes tenham o protagonismo na realização da prova, assegurando-se a paridade de armas e as garantias processuais do acusado, é que o legislador busca alterar um sistema que dura desde o século passado, mais especificamente desde 1941, com a publicação do Código de Processo Penal Brasileiro, que por sua vez é inspirado no Código Rocco de 1934, Código de Processo Penal italiano, editada no auge do fascismo italiano, e que trazia, obviamente, esses poderes para que o juiz pudesse, sobre todos os outros sujeitos envolvidos na relação processual, realizar atos que muitas das vezes afetavam a própria atuação das partes. Bom, nós vamos analisar quais são essas propostas, mas, antes de mais nada, o que se busca
é isentar o juiz ou impedir que o juiz se contamine com a prova. Como assim contaminar, professor? Significa a separação do procedimento de apuração da responsabilidade penal em duas fases: a do juiz de garantias e a do juiz da causa, o juiz que vai efetivamente julgar o fato atribuído ao acusado. Caberia ao juiz de garantias a colheita da prova. Ele tomaria contato direto com os elementos de prova a cargo das partes. E, após o recebimento da ação penal, já não mais atuaria no processo. Por quê? Conhecendo todos os elementos de prova produzidos na fase pré-processual, na fase inquisitorial, ele estaria contaminado. Então, o que ele faz? Ele permite que outra autoridade judiciária, esta vestal, ou seja, que não está contaminada pelo conhecimento prévio das provas, não seja induzido a respeito de uma conclusão precipitada acerca da responsabilidade penal ou da inocência do acusado. Cabendo ao juiz do julgamento propriamente dito, ao juiz da causa, conhecer o processo pela primeira vez, com todas as provas já pré-constituídas, possibilitando que ele forme o seu convencimento sem estar viciado, influenciado pelos elementos de informação ou elementos de prova produzidos na fase anterior. Para melhor compreensão dessa natureza de procedimento que se propõe com o projeto anticrime, nós vamos conhecer o texto que for encaminhado à sanção do presidente da República. Beleza? Joga na tela aí, Batatinha. Olha lá. O juiz das garantias, artigo 3º-A. O processo penal terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação. No nosso sistema constitucional processual penal, é de exclusividade do Ministério Público a incumbência de provar a materialidade delitiva e a autoria, ou seja, a omissão do Ministério Público na comprovação da existência do crime, da materialidade, ou na certeza quanto a ser o acusado, a pessoa que realizar a conduta proibida, porque descrita no preceito primário da norma penal incriminadora, faz com que deva-se absolver o acusado em face do princípio do far-for-rei, abraçando-se a presunção de inocência do acusado, que não tem, no processo penal, a obrigação de provar que é inocente. Essa é a regra escolhida pelo legislador constituinte. E o legislador ordinário agora deixa bastante claro no artigo 3º-A que o ato de prova cabe ao Ministério Público, não podendo o juiz, vou utilizar aqui um verbo bonito, imiscuir-se, olha, bonito, né? Na função de acusador e nem de provador de alegações feitas na hipótese acusatória, tá bom? Joga na tela aí, Batatinha. Boa! E a gente continua analisando a proposta apresentada. Artigo 3º-B. O juiz das garantias é responsável pelo controle da legalidade da investigação criminal e pela salvaguarda dos direitos individuais, cuja franquia tenha sido reservada à autorização prévia do Poder Judiciário, competindo-lhe especialmente. Inciso 1º. Receber a comunicação imediata da prisão nos termos do inciso 62 do caput do artigo 5º da Constituição Federal. Receber o auto da prisão em flagrante para o controle da legalidade da prisão, observado o disposto no artigo 310 deste Código. Zelar pela observância dos direitos do preso, podendo determinar que este seja conduzido à sua presença a qualquer tempo. Ser informado sobre a instauração de qualquer investigação criminal. Decidir sobre o requerimento de prisão provisória ou outra medida cautelar observado o disposto no parágrafo 1º deste artigo. Prorrogar a prisão provisória ou outra medida cautelar, bem como substituí-las ou revogá-las, assegurado, no primeiro caso, o exercício do contraditório em audiência pública e oral, na forma do disposto neste Código ou em legislação especial pertinente. Decidir sobre o requerimento de produção antecipada de provas, consideradas urgentes e não repetíveis, assegurados o contraditório e a ampla defesa em audiência pública e oral. Prorrogar o prazo de duração do inquérito,
estando o investigado preso em vista das razões apresentadas pela autoridade policial e observado o disposto no parágrafo 2º deste artigo. Vem cá comigo, deixa eu conversar com você a respeito desta questão específica constante do artigo 3º-B, inciso 8º. O legislador inova também, ao criar o juiz de garantias, na possibilidade de prorrogação do prazo de duração do inquérito policial. O inquérito policial, você sabe, é procedimento administrativo que visa a provar ou a colher elementos de informação que tragam a certeza da materialidade delitiva e de eventual suspeita razoável acerca da autoria do delito, acerca da autoria do crime. Pois bem, de regra, o inquérito policial pode ser prorrogado, mas somente nas hipóteses de investigado solto, já que a atual regulamentação constante do Código de Processo Penal não prevê a possibilidade de prorrogação do inquérito policial quando o investigado se encontra preso, em razão da decretação de prisão cautelar ou da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Inovação que, se for aprovada, permitirá, portanto, a prorrogação do prazo do inquérito policial também para o investigado preso, tá bom? Joga na tela aí, Batatinha. Também caberá ao juiz de garantias determinar o trancamento do inquérito policial quando não houver fundamento razoável para sua instauração ou prosseguimento. Caberá ao juiz de garantias requisitar documentos, laudos e informações ao delegado de polícia sobre o andamento da investigação e decidir sobre os requerimentos de interceptação telefônica, do fluxo de comunicações em sistemas de informática e telemática ou de outras formas de comunicação, afastamento dos sigilos fiscal, bancário, de dados e telefônico, busca e apreensão domiciliar, acesso a informações sigilosas, outros meios de obtenção da prova que restringam direitos fundamentais do investigado, julgar o habeas corpus impetrado antes do oferecimento da denúncia, determinar a instauração de incidente de insanidade mental, decidir sobre o recebimento da denúncia ou queixa nos termos do artigo 399 deste Código. E é justamente nesse momento, o momento de recebimento da denúncia ou queixa, onde o juiz de garantias encerrará a sua atuação no processo. Caso a denúncia seja recebida, esse procedimento, devidamente instruído previamente pela autoridade judiciária e pelo inquérito policial, será encaminhado ao juiz da causa, que terá contato não com os elementos de informação produzidos anteriormente, mas somente com a decisão de recebimento da denúncia ou da queixa-crime, que é feita pelo juiz de garantias, que vai expor os motivos, a fundamentação pelo qual receber aquela ação penal e a torna legítima para dar início à apuração, ao procedimento de apuração da responsabilidade penal propriamente dita, apuração judicializada, que estará a cargo de outra autoridade judiciária, o juiz da causa, não mais o juiz de garantias. E o juiz da causa, então, terá a oportunidade de realizar a instrução do processo, ouvindo pela primeira vez as pessoas envolvidas em juízo e considerando aquelas provas antecipadas ou irrepetíveis, provas que não podem ser repetidas em juízo. Beleza? Basicamente essa é a estrutura desse sistema dual composto pela atuação do juiz de garantias e posteriormente pelo juiz da causa ou juízes da causa, haja vista a possibilidade de adoção de um juízo complexo formado por mais de um juiz de direito. Joga na tela aí, Batatinha. Boa. Que mais? Caberá ao juiz de garantias assegurar prontamente, quando se fizer necessário, o direito outorgado ao investigado e ao seu defensor de acesso a todos os elementos informativos e provas produzidos no âmbito da investigação criminal, salvo no que concerne estritamente às diligências em andamento. Caberá ao juiz de garantias deferir pedido de admissão de assistente técnico para acompanhar a produção da perícia, decidir sobre a homologação de acordo de não persecução penal ou os de colaboração premiada quando formalizados durante a investigação. Outro ponto de inovação que consta pela primeira vez nessa reforma no artigo 3º-B, mas que a gente vai ver se repetir ao longo dos demais artigos que foram modificados ou adicionados ao Código de Processo Penal pelo projeto anticrime.
Especificamente, o artigo 3º-B, inciso 17, fala sobre a competência do juiz de garantias para a homologação do acordo de não persecução penal. O acordo de não persecução penal é a possibilidade que o Ministério Público tem de adotar um negócio processual para deixar de oferecer a denúncia na hipótese de crimes cometidos sem violência ou grave ameaça, cuja pena mínima não exceda a 4 anos de reclusão. O fato é que o acordo de não persecução penal não encontrava previsão legal, mas sim previsão normativa em resolução do Conselho Nacional do Ministério Público, resolução 181, com redação dada pela resolução número 183 do Conselho Nacional do Ministério Público, do CNMP. Então, o que nós tivemos, ou talvez tenhamos, é a legalização, sob o ponto de vista do processo legislativo, deste acordo de não persecução penal. Da mesma forma que caberá ao juiz de garantias a homologação da colaboração premiada, que essa já encontrava previsão legal no artigo 4º da Lei número 12.850 de 2013. Beleza? Joga na tela aí, Batatinha. E também caberá ao juiz de garantias outras matérias inerentes às atribuições definidas no caput deste artigo. Assim, o que faz o legislador é estabelecer quais são as atribuições, competências do juiz de garantias. Muitas delas já têm previsão, tanto no Código de Processo Penal quanto em legislação extravagante, por exemplo, no caso da interceptação telefônica, regulamentada pela Lei número 9296/96, e que agora fazem parte do texto enviado à Presidência da República do Código de Processo Penal. Mas, como você pode ver, nós tivemos também inovações, não só nesse macrosistema de adoção de um procedimento dual, juiz de garantias e juiz da causa, mas também sob um aspecto micro específico, possibilitando-se a prorrogação do inquérito policial em caso de investigado preso e também a normatização do acordo de não persecução penal. Mas juntamente com essa questão relativa à criação do juiz de garantias, o legislador aproveitou e legalizou, normatizou a audiência de custódia. Joga na tela aí, Batatinha. Olha lá. A audiência de custódia no processo penal brasileiro. A audiência de custódia, você sabe, é procedimento previsto na Convenção Americana de Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica, e que fora implementado no nosso ordenamento jurídico por meio de resolução, outra resolução administrativa, portanto, do Conselho Nacional de Justiça, resolução número 213 de 2015. E agora, com essa reforma do projeto anticrime, o legislador fez a alteração do Código de Processo Penal para prever a audiência de custódia, que estará a cargo, obviamente, do juiz de garantias. Vamos ver como era o texto da resolução 213 e vamos ver como fica a audiência de custódia no projeto anticrime, no texto do Código de Processo Penal. Joga na tela aí, Batatinha. Olha lá. Como está? Resolução 213 do CNJ. Determinar que toda pessoa presa em flagrante delito, independentemente da motivação ou natureza do ato, seja obrigatoriamente apresentada em até 24 horas da comunicação do flagrante à autoridade judicial competente e ouvida sobre as circunstâncias em que se realizou sua prisão ou apreensão. Como vai ficar? Código de Processo Penal, artigo 3º-A, parágrafo 1º. O preso em flagrante ou por força de mandado de prisão provisória será encaminhado à presença do juiz de garantias no prazo de 24 horas, momento em que se realizará a audiência com a presença do Ministério Público e da Defensoria Pública ou de advogado constituído, vedado o emprego de videoconferência. O legislador aproveitou para aplicar a audiência de custódia não só ao preso em flagrante, mas também àquele que porventura é preso em razão do cumprimento de mandado judicial. Imagine que o cidadão não tenha sido preso em flagrante, mas tenha, na fase pré-processual, tido a sua prisão preventiva decretada, o que é perfeitamente possível, contanto que a autoridade judiciária tenha sido provocada pelo delegado de polícia por meio de representação ou pelo Ministério Público por meio de requerimento.
Então, mesmo no caso de quem é preso preventivamente na fase pré-processual, assegura-se a audiência de custódia na presença do juiz de garantias, do órgão acusador e da Defensoria Pública. Então, lembre-se, aquilo que era previsto em resolução do Conselho Nacional de Justiça passará a ser, caso sancionado pelo presidente da República, texto integrante do Código de Processo Penal. Joga aqui na tela, por favor, Batatinha, vem cá comigo na 1. Meu querido, minha querida, a razão de eu querer conversar com você a respeito do juiz de garantias como tema inaugural, o primeiro tema dessa nossa conversa acerca do projeto anticrime, é que há grande probabilidade de que ele não seja sancionado pelo presidente da República. E nós perderíamos uma excelente oportunidade de adequar a nossa legislação processual penal à legislação mais moderna do mundo, que assegura o respeito às garantias processuais do acusado. A exemplo da legislação chilena, da qual o texto apresentado e constante do projeto anticrime foi inspirado. Então, espero que você tenha gostado. Eu volto para a gente conversar a respeito das outras alterações propostas pelo projeto anticrime, talvez até antes da sua publicação efetiva, da sua sanção, para tratar de temas importantes como acordo de não persecução penal, colaboração premiada, alteração do direito penal material, da questão relativa ao cumprimento da pena e aquisição de benefícios para progressão de regime, etc. Pois bem, acompanhe o Milhomem nas redes sociais, aproveita e se inscreva no canal do professor Flávio Milhomem lá no YouTube, toda semana conteúdo atualizado trazendo o melhor da doutrina, legislação e jurisprudência em direito criminal, aspecto mais geral possível para você, com uma única finalidade: assegurar a sua aprovação. Porque você sabe, se deu certo para mim, vai dar certo para você. Valeu, tchau!